Bom dia, irmãos. É um prazer poder estar com vocês aqui nesta manhã, com o propósito e o privilégio de poder pregar a palavra do nosso Senhor. É um grande privilégio, uma grande responsabilidade também, que o Senhor nos dá a oportunidade de exercer. Pregar a palavra. É um privilégio, irmãos, mas uma grande responsabilidade também. Mas é um prazer poder estar com vocês aqui mais uma vez e, se Deus permitir, nos veremos aí em mais 2 semanas, até o último domingo deste mês. Se Deus permitir, estarei aqui com os irmãos. Bom, para a pregação desta manhã, convido-os a que abram suas Bíblias comigo em Gênesis. Gênesis, capítulo de número 13. É um capítulo curto. E a exposição será de todo este capítulo. Gênesis, capítulo de número 13. Diz assim, irmãos, a palavra do nosso Deus. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda a terra, essa terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos cavalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, peço-te, ó Pai, neste momento, que a tua palavra foi aberta, que o Senhor seja gracioso comigo e que o Senhor me use na pregação da tua palavra nesta manhã. Usa-me, ó Deus, para o louvor da tua glória e para a edificação do teu povo, Senhor. Que eu possa falar da tua parte, que não seja anunciada aqui sabedoria dos homens, mas a sabedoria de Deus, a tua verdade, Senhor, como revelada na tua palavra.
Usa-me, ó Deus, apesar das minhas fraquezas. Usa-me, ó Deus, apesar das minhas limitações. Dá-me graça, ó Pai. E que aqueles que aqui estão possam estar atentos ao que o Senhor tem a falar através de uma breve exposição desta breve porção da Tua palavra. É o que eu te peço, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós caminhamos por aí e escutamos frequentemente de problemas que surgem em vários contextos, não somente no meio de crentes, mas até mesmo entre descrentes, não somente entre aqueles que são pobres, mas também entre aqueles que possuem riquezas. E nós, frequentemente, não precisamos nos esforçar tanto assim, nós identificamos que, independentemente da sua condição financeira, independentemente de se essa pessoa é um crente ou um ímpio, nós encontramos um mundo cheio de grandes conflitos. Há muitos e reais conflitos no mundo. E eu acredito que você não precisa se esforçar demais, talvez você não precise sair até mesmo da sua própria casa para entender e reconhecer que conflitos são reais. Ímpio tem conflito com ímpio, crente tem conflito com ímpio, crente tem conflito com crente, e isso nós vemos abundantemente, lamentavelmente, acontecendo. E certamente nós sabemos, e você muito bem sabe, que essa realidade do conflito não é algo recente. Nós sabemos que a realidade do conflito, da dificuldade, dos problemas, é algo que acontece desde o princípio de todas as coisas. E o livro de Gênesis nos apresenta esta realidade. Nós encontramos e percebemos que o conflito passa a surgir na Escritura, nos primeiros capítulos da Bíblia. E nós também sabemos a razão dos conflitos passarem a existir. Nós olhamos ali, no princípio de todas as coisas, um conflito acontecendo. E este conflito está sendo travado entre Adão e a sua própria esposa Eva. Há um conflito, há acusações, há atrito, há dificuldade surgindo. Um acusa o outro lança a responsabilidade em outro lugar. Está ali no princípio. O que conduziu então eles àquele problema? O que posteriormente conduz o conflito entre Caim e Abel, porque Caim e Abel entraram no conflito a ponto de Caim tirar a própria vida de Abel. Por que razão, então, tantos conflitos passaram a surgir? E a resposta, irmãos, é o pecado. O pecado, quando entrou no mundo, provocou e então gerou no coração dos homens conflito. Conflito no coração que leva, então, ao conflito com outras pessoas que estão ao redor. Em geral, meus irmãos, as razões dos conflitos são pecaminosas e a raiz do problema, ou o coração do problema, como disse alguém, é o problema do coração do homem. É o pecado que há no coração do homem. E aqui nós chegamos, irmãos, a esta porção da Escritura do livro de Gênesis, onde nós encontraremos algo desta natureza surgindo. Na realidade, um conflito sendo revelado. Aqui nós estamos na ocasião em que Abrão, servo do Senhor, chamado por Deus para sair de Ur dos Caldeus e então ir para uma terra que o Senhor haveria de revelar, a terra da promessa. Nós vemos que este homem levantado por Deus, a promessa é dada, ele tem um dever, ele tem um comissionamento, ele tem então realmente uma responsabilidade grande de sair como servo do Senhor para ser uma bênção entre as nações. Nós encontramos este homem logo no início, no capítulo 12, nós vemos o Senhor apresentando as promessas dele e o chamado ao próprio Abrão. E o Senhor declara o que ele deve fazer e o que ele deve ser como um homem que deve ser uma verdadeira bênção.
Mas logo em seguida nós encontramos no mesmo capítulo 12, este homem, ao invés de ser uma bênção para aqueles que eram outros povos, ele passa a se revelar como um problema. Porque ao invés de ele abençoar os homens ali na terra do Egito, ele é alguém que por causa da sua mentira, por causa do seu temor aos homens, por causa da sua falta de assumir a responsabilidade como cabeça do lar, ele então acaba provocando um problema no meio daquela nação. E aqueles daquela nação iriam experimentar e sofrer amargamente, como até sofreram por causa da mentira do próprio Abrão. Não diga que você é minha esposa, não. Eles podem, então, querer tomar você de mim. Você é uma mulher de boa aparência. Então, acaba tendo um problema ali. Aquele faraó, então, ele vai tomar a esposa de Abrão para si, Sarai. E o que acontece é que o Senhor, diz o verso de número 17 do capítulo 12, porém o Senhor puniu o faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então veja que ao invés de Abrão estar sendo uma bênção para aquele povo, estava ele sendo na realidade uma maldição. Está ele falhando aqui no seu dever que Deus havia dado para ele, para que ele fosse uma verdadeira bênção. Ele acaba, então, sendo exortado pelo próprio faraó, um homem ímpio. E ele sai, então, de lá. Ele é despojado de lá. E ele sai. Mas é interessante, o texto nos diz, ele é conduzido para fora, a sua esposa entrega a ele, e ele sai com muitas e muitas riquezas. Ele sai com muitas riquezas. Faraó havia dado a ele, então, muitas coisas. Ele recebeu ovelhas, ele recebeu bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Era verdadeiramente Abrão, um homem grandemente próspero ali. E é interessante, né? Porque ele sai como que levando muitas coisas ali do Egito, apontando para aquilo que haverá de acontecer com o povo do Senhor, quando vai sair com vários espólios, levando do Egito, na sua saída, né, na libertação, então, do Egito, após a sua escravidão. Então, nós chegamos ao capítulo de número 13, irmãos, quando nós encontramos o texto nos dizendo o seguinte: saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo o que tinha, e Ló com ele. Então, agora, Abrão, ele passa a seguir o caminho que ele deveria jamais se desviar. Ele vai para o Egito porque ele passa a ter uma fome tremenda na terra, que era a terra da promessa. Mas então ele encontra esse problema, ele encontra esse conflito. Está Abrão lá no Egito, mas agora ele segue saindo de lá. Sai Abrão do Egito para o Neguebe. Ele e quem mais? Ele e sua mulher e tudo o que tinha. E Ló, que era o seu sobrinho, estava também com ele. Então nós passamos a ver aqui, irmãos, um homem que por algum momento ele se desviou do caminho, ele desconfiou do cuidado paternal de Deus, das suas promessas, ele foi para um lugar onde não deveria ir, ele expôs a sua esposa a uma condição e um perigo que não deveria expor. E agora então este homem, depois de se deparar com este conflito e com a operação do próprio Deus em seu próprio coração, ele agora toma de volta o caminho correto do qual ele não deveria sair. Então, é um homem que certamente, irmãos, teve o seu coração quebrado pelo Senhor. Esse homem, ele certamente se arrependeu do seu pecado. Este homem, ele certamente deixou de lado aquele tipo de pensamento e prática equivocada que ele acabou, lamentavelmente, assumindo quando colocou a sua esposa e até mesmo a promessa de um Redentor em perigo. Quando ele fez o que fez, está ele então voltando para o caminho. O Senhor
foi quem moldou e reconduziu o coração deste homem para que ele seguisse o caminho que era o caminho certo. E é interessante, irmãos, porque o que acontece na vida do próprio Abrão, nessa ocasião, é o que muitas vezes acontece conosco, obviamente. Quantas são as vezes, irmãos, que nós nos desviamos do caminho que o Senhor nos determinou e nos conduziu e nos ensina segundo a palavra, mas nós então, por temores indevidos, por falta de confiança no Senhor, por desprezar as promessas de Deus, por tantas razões, nós então traçamos um outro caminho e acabamos nos expondo a grandes problemas que não envolvem somente nós, em particular, mas também aqueles que estão ao nosso redor. Lamentavelmente, muitas vezes nós caminhamos assim, mas louvado seja Deus, irmãos, porque Ele é tão gracioso que, assim como Ele reconduziu Abrão ao caminho, Ele muitas vezes é o Deus que nos reconduz ao caminho que nós devemos seguir. Mas nesse meio processo, ele trata a gente. Ele nos exorta, Ele nos adverte, Ele nos humilha, como o próprio Abrão teve de ser exortado por um ímpio, humilhado, ali no seu processo. O Senhor tem os seus meios. E muitas vezes é exatamente assim, irmãos, tratando a nossa miséria, humilhando-nos e exortando-nos para que nós possamos voltar para o caminho do qual nós nunca deveríamos ter nos afastado. Isso é o que acontece com Abrão e é igualmente a nossa experiência. Mas, irmãos, o texto continua nos dizendo, o versículo 2, era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Então veja, você certamente se recorda, ele recebeu muitos bens ali na terra do Egito. E aqui está esse homem agora, Abrão, com muita, mas muita riqueza, irmãos. Mas é interessante quando nós olhamos para o texto, né? O texto nos diz, era Abraão muito rico. E uma coisa interessante que podemos não perceber olhando para a nossa tradução é que a palavra aqui traduzida por rico é a mesma palavra que é traduzida por grande no capítulo 12, verso de número 10. E há um real contraste entre aquilo que Abrão antes estava experimentando, ele estava experimentando grande fome que havia ali naquela terra, e agora então ele é um homem rico. E a ideia do texto, que é traduzido lá por grande e aqui rico, é a ideia de pesado. Era uma fome grandemente pesada, era uma fome pesada. E aqui está o próprio Abrão, que era rico, pesado. Essa é a ideia. Era uma fome pesada, e aqui está o próprio Abraão, um homem muito rico, ou um homem muito pesado. Ele possuía muita prosperidade, ele possuía realmente muita riqueza. Que Deus, através do próprio homem ímpio, também concedeu ao próprio Abrão. Então, esta é a condição deste homem. Ele não é liso. Ele tem muitos e muitos recursos. E o texto, então, continua nos dizendo, o verso 3, fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Então, o texto vai nos falar acerca da sua jornada do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, onde ele armou anteriormente a sua tenda, entre Betel e Ai, e então até o lugar do altar que outrora tinha feito, e aí Abrão invocou o nome do Senhor. Então, este homem, retomando os seus passos, ele retorna ao lugar onde anteriormente já havia invocado o nome do Senhor, e aqui o texto nos diz que ele ali invocou o nome do próprio Deus. Isso aponta, irmãos, quando o texto fala sobre invocar o nome do Senhor, como anteriormente Enos havia invocado o nome do Senhor, aponta aqui para culto.
Era ocasião de devoção do próprio Abrão, e nós podemos imaginar que junto a Abrão estava toda a sua família, todos os escravos, servos, aqueles que ele adquiriu ali na terra do Egito. E provavelmente junto a ele, certamente Sarai e o próprio Ló, o seu sobrinho. Este homem era um homem que era verdadeiramente crente, e um homem que, ao retomar o seu caminho, ao passar a andar no caminho que deveria trilhar, ao chegar no lugar onde anteriormente estivera, ele não pode deixar de adorar ao seu Deus. É uma verdadeira marca, irmãos, de alguém que fora verdadeiramente tratado pelo Senhor. É a verdadeira marca de alguém em quem o Senhor Deus operou poderosamente no seu coração. É a marca de alguém que tem na sua vida uma demonstração de verdadeiro arrependimento. É a verdadeira marca de alguém que anda piedosamente, é adorar e invocar o nome do Senhor. Era assim que caminhava o próprio Abrão. Isto ele demonstra na sua devoção a Deus. E isto é certamente, irmãos, o que deve ser evidenciado na minha e na tua vida, se nós realmente somos homens, mulheres, jovens, crianças, velhos, que temem a Deus, que se arrependeram dos seus pecados. É devoção. E não, irmãos, apenas uma devoção particular, fundamental, inegociável. Você deve ter um momento de devoção particular ao seu Deus. Mas também a devoção, culto e serviço públicos ao Senhor. Que nós não devemos nunca nos ausentar, a não ser que tenha uma razão justificável para isso. Mas o nosso Deus, ele nos chama, como nós lemos aqui inicialmente no culto ao nosso Deus, com santa convocação, chamando o seu povo para servi-lo, e nós, com alegria no coração, devemos ir à casa do nosso Deus para servi-lo, preparando o nosso coração, lendo a Escritura, preparando o nosso coração com a oração, preparando o nosso coração para nos encontrarmos com o nosso Deus, ajeitando e organizando as nossas coisas para que possamos chegar no tempo devido, para chegarmos na hora, para nos assentarmos aqui antes do culto iniciar. Devemos, irmãos, nos preparar para isso. Não estamos vindo para encontrar qualquer pessoa, não. Quando saímos de nossos lares para vir à casa do nosso Deus, estamos vindo para adorar o nosso Deus. Não estamos vindo aqui para assistir culto. Estamos vindo aqui para prestar culto. Estamos diante de um Deus que é puro, de um Deus que é santo, de um Deus que nós devemos nos apresentar com temor e reverência, porque, como diz o apóstolo, Deus, ele é fogo consumidor. E não podemos brincar com Deus a quem nós servimos. Daí a grande necessidade da nossa diligência para nos apresentarmos diante do Senhor e não de qualquer jeito. Deveríamos considerar esta ocasião que estamos agora, bem como a noite, e este dia santo do Senhor, como um dia realmente separado para isto. E nossa vida deveria girar em torno deste dia, preparando-nos o tempo inteiro para esta ocasião em que estamos agora. Inclusive organizando as nossas coisas para não nos atrasarmos ou não nos demorarmos para chegar à casa do nosso Deus. Nosso coração deveria pulsar no desejo de apressadamente estar aqui, para começar a servir o nosso Senhor. Nós estamos adorando a um Deus que é vivo e que quer, irmãos, e requer de mim e de você devoção. Devoção sincera a Ele e alegria sincera a Ele na invocação do seu nome, como é próprio de todos aqueles que temem a Deus verdadeiramente.
Mas então, irmãos, o texto continua dizendo que Abrão, ele invocou o nome do Senhor. E o verso 5 então nos diz: Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Falamos, irmãos, anteriormente que Abrão era um homem cheio de riquezas, era um homem verdadeiramente rico. Mas o texto também nos diz que não somente Abrão era rico, Ló, seu sobrinho, também era rico. Ló também tinha rebanhos, gados e tendas. E o que acontece? A terra, nos diz o texto, não podia sustentá-los. A terra não podia erguê-los, levantá-los. A terra não suportava. A ideia é que era tanta riqueza, irmãos, que não tinha a menor condição deles habitarem juntos. Porque, irmãos, eram muitos e muitos bens que eles possuíam. Não tinha, então, a condição de eles continuarem habitando no mesmo lugar, um junto ao outro. E veja, irmãos, aqui na introdução da pregação eu mencionei, conflitos surgem em todos os contextos e não importa quem seja você um pobre ou um rico, conflitos surgem. E se tem uma das coisas, irmãos, que pode provocar e levar muitos a muitos conflitos, é a riqueza. Ou você tem dúvida disso? Como é abundante o número de pessoas que estão em conflito umas com as outras por causa de riqueza. Não são poucas, irmãos. E nós frequentemente contemplamos isto, para você que assiste ou escuta jornais e notícias, lê um jornal, coisa dessa natureza, você encontra essa realidade acontecendo. Muitos tirando a própria vida um do outro para então adquirir riqueza, e é mentira, e é enganando, e são uma série de formas que as pessoas utilizam para então adquirir algo, e veja, por causa da riqueza. E obviamente, irmãos, o problema não é a riqueza. O problema é o amor ao dinheiro, a palavra vai nos dizer. O problema é a ganância do coração do homem, mas o conflito acaba surgindo muitas vezes por essa razão. E aqui estava surgindo um problema semelhante. E vejam, irmãos, aqui era uma família de homens crentes. Abrão era um homem que temia Deus. Ló era um homem justo. Posteriormente, mesmo ele em meio a uma nação e povos perversos, é dito que ele, Ló, era um homem justo. Então nós veremos aqui um conflito de pessoas que são irmãos, são da família de sangue, são irmãos também, poderíamos dizer, da família de Cristo, lavados e salvos pelo mesmo sangue do Senhor Jesus Cristo. Eram povo de Deus, povo da aliança, mas começa então a surgir aqui problemas. E um problema real. Passou então a existir uma contenda entre aqueles que pastoreavam o que possuía ou o que pertencia a Ló e contenda com aqueles que eram pastores do próprio Abrão. E então, eles começam a encontrar um verdadeiro problema familiar. Então veja, irmãos, não somente a riqueza pode nos trazer problemas, há vários conflitos que nós acabamos nos envolvendo que não são necessariamente, diretamente relacionados à riqueza. Você certamente entrou em vários conflitos com muitas pessoas na sua caminhada, talvez hoje esteja enfrentando algum tipo de conflito com alguém e talvez a razão não seja questão financeira. Em geral, irmãos, independentemente da razão, em geral, ou
na maioria das vezes, se não todas as vezes, todos os conflitos são gerados por um problema no nosso coração. No coração de todos aqueles que estão envolvidos no conflito. De todos aqueles que estão envolvidos no problema. E aqui nós encontraremos um homem de Deus que teme a Deus, que serve a Deus, lidando com o problema e o conflito que passou a surgir na sua casa. E como é, irmãos, que ele vai lidar com isso? Qual a postura, então, de um homem que teme a Deus em meio aos conflitos? Nós veremos um exemplo aqui no próprio Abrão. O texto nos diz, no versículo de número 8. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. A postura de Abrão não é, em meio ao conflito, provocar um conflito ainda maior. Ele não vai chegar diante do próprio da Ló e dizer: ó Ló, tira teus pastores daí, quero nem saber, se não tirar, o pau vai quebrar aqui, vai ter confusão. É melhor você então procurar o seu cantinho, eu sou mais velho do que você, eu sou o seu tio, sai da minha frente, senão eu vou dar um ataque, eu vou dar uma surra em você, Ló. Ele não faz algo dessa natureza. Ele não provoca um problema maior. Nós encontramos um homem sábio, irmãos. Um homem temente a Deus, agindo com todo cuidado, mesmo sendo Ló seu sobrinho. Ele tinha autoridade sobre Ló. Ele era tio de Ló, responsável por Ló. O pai de Ló havia falecido. Ficou sob os cuidados do próprio Abrão. Mas ele não faz isso. Ele começa dizendo: não haja contenda entre mim e ti. Ele sabia que o conflito entre os pastores deles provoca e provocaria problema entre eles. Não precisamos, Ló, ter problemas assim. Porque nós somos parentes chegados, nós somos próximos. E como mencionei, irmãos, parentes de sangue, salvos pelo Senhor, eram crentes, homens tementes a Deus, mas o conflito pode surgir até mesmo entre crentes. Até mesmo no meio da igreja do Senhor. Até mesmo entre nós, entre eu e você, entre você e seu irmão, entre você e seu colega, seu primo, entre você e sua esposa, entre você e seus pais, o conflito, ele surge. E muitas vezes parece realmente, irmãos, inevitável o conflito. Mas há formas, então, de resolvermos o conflito. E reconhecendo nós, então, que pode haver conflito no meio do povo do Senhor, nós devemos, então, pensar em como isso pode ser solucionado. O que é que Ló, ou melhor, o que é que Abrão ele faz? Ou como é que ele age aqui, irmãos? Abrão, ele se revela como um verdadeiro pacificador. Pacificador não é a mesma coisa que pacifista. Ele não é alguém que quer a paz e a tranquilidade a qualquer custo, não importa os meios. Ele, muito pelo contrário, ele é alguém que vai procurar agir como alguém que vai tentar estabelecer a paz entre ele e o seu sobrinho, porque ele, irmãos, como mencionei, é alguém que foi salvo por Deus, ele é alguém que fora pacificado por Deus. Quem era Abrão, irmãos? Ele era um adorador de falsos ídolos. Se você ler Josué capítulo 24, você vai ver. Era isso que ele servia a falsos ídolos. Ele era um verdadeiro inimigo do Senhor. Ele estava num estado de rebelião contra Deus. Ele não fazia parte do povo, da aliança. Ele estava distante. Mas ele fora resgatado. A sua rebeldia foi lançada longe. Ele foi pacificado pelo próprio Senhor. E o que deve acontecer, irmãos, na vida de todos nós, é que se uma vez nós fomos
pacificados por Deus, devemos nós sermos pacificadores. E esse é o verdadeiro caráter do crente. Nós ouvimos o pastor Kenneth Wuiske falando sobre isto aqui, quando ele vai falar sobre as bem-aventuranças. E ele vai falar sobre aqueles que são os bem-aventurados os pacificadores. Não é aqueles que realmente aquele que tem um verdadeiro caráter dos céus, um verdadeiro cidadão do reino dos céus, ele caminha assim. Ele tem de ser necessariamente assim. Eu e você devemos ser necessariamente assim. Nos diz Mateus capítulo 5, verso 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, se você é alguém, irmão, que é crente, se você é alguém que diz conhecer a Deus, se você é alguém que diz que foi redimido por Cristo, você não pode ser um briguento. Você não pode ser alguém que vai viver arengando com todo mundo por qualquer razão. Você não vai ser alguém que vai viver em conflito com seu irmão ao seu lado. Você é incoerente. Você falar que conhece a Deus e vive numa briga interminável, ininterrupta com aquele que está ao seu redor. Com alguém que, semelhantemente a você, fora salvo pelo Senhor Jesus Cristo. Não podemos, como povo do Senhor. Mas, muitas vezes, isso lamentavelmente acontece. Muitas vezes, isso lamentavelmente surge no meio do povo do Senhor. E quando surge, qual deve ser então a sua postura? Você talvez sendo o ofendido ou o que está sendo maltratado no processo. Você deve revidar ou você deve agir segundo a sabedoria de Deus como revelada na sua palavra? Nós iremos então agir, irmãos, não como ímpios, mas como pessoas que temem a Deus e que amam aqueles que estão ao nosso redor. Isso vai então ser revelado na nossa vida, na prática. Abrão vai fazer isto. Ele não somente é um pacificador. O que é que ele vai fazer? Veja a sabedoria prática de Abrão. O texto nos diz assim: acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Está aqui o conselho prático de Abrão. O que é que nós precisamos fazer, Ló? Veja, é necessário então que nós nos afastemos. Você vai se apartar de mim. E você, Ló, vai ter a primazia. Você vai poder escolher para onde você quer ir. Mas, Ló, nós precisamos então resolver o nosso conflito. E é necessário então que você siga um rumo para um lado e eu seguirei para o outro. Mas está, Ló, nas tuas mãos o escolher para onde você quer ir. Veja, é interessante nós vermos aqui. Sabedoria prática, como solucionar esse problema. Abrão pensou, bom, só solucionaremos este problema se nós nos apartarmos um do outro. Não em inimizade, irmãos, mas para que o conflito não permaneça. Ele estava tentando solucionar o problema do conflito dele. E ele, naquela ocasião, não é tomado por orgulho ou vaidade, que ele poderia simplesmente dizer, eu vou escolher primeiro, que eu sou mais velho. Eu tenho o direito de escolher, mas ele diz assim, escolhe você. Para onde você quer ir? Peço-te, assume isto. E veja que isso é impressionante, irmãos. Ele se coloca até mesmo na condição de sofrer até mesmo o dano por isso. Ele poderia assumir e escolher, não, mas escolhe, Ló. Escolhe, Ló, o que você então quer fazer. E então aqui está alguém assumindo com sabedoria a responsabilidade de apresentar uma solução prática. Não basta ficar no campo das ideias e da imaginação,
na nossa cabeça a solução ou a resolução de um problema, é necessário então o falar e então o orientar para que o problema ele possa então ser solucionado. Então, quando os conflitos surgem, é assim que devemos agir. Mas como é que geralmente nós agimos, né? Quando o conflito surge, começa então a bronca. E geralmente nós somos levados a lidar não piedosamente, mas pecaminosamente com o conflito. Gera um conflito, então nós ficamos então abatidos, nós ficamos ressentidos, com o coração cheio de ira e indignação com o nosso irmão. Nós tratamos mal a pessoa com quem passamos a entrar num conflito. Nós tentamos ou procuramos imaginar que há uma falsa paz, buscando uma falsa paz em meio ao conflito. E não procuramos solucionar o problema. Ignoramos. Damos uma de doido, como algumas pessoas falam. Ignoramos completamente aquele problema. Imaginando nós, muitas vezes, que essa é uma forma adequada de solucionar o problema. Mas quando foi a forma correta de solucionar o problema? Você pensa na questão de um cônjuge, o marido e a mulher, o conflito real, há um problema, há um pecado, há tristeza, eles estão numa dificuldade realmente tremenda. Aí então o homem pensa assim, não. Eu vou ignorar, vamos ignorar, como se nada tivesse acontecendo. E aí parece que está tudo tranquilo. Relacionamento está tranquilo, mas surge um problema, aquilo é levado à tona novamente, ele joga na cara dela, ela joga na cara dele, a confusão acontece. Isso no marido e mulher e em vários outros relacionamentos também. O problema está lá, nunca foi tratado. Ou quando você então olha para o problema e você pensa assim, não, há uma dificuldade ali, há algo que precisa ser tratado, mas eu não vou lá tratar aquilo lá, não. Porque é preferível que eu não entre num conflito. Aqui já é o contrário. É quando você não está num conflito com alguém, mas porque há reais problemas no outro, no seu cônjuge, no seu filho, no seu amigo, ou quem quer que seja. É necessário então que você crie um conflito no sentido de procurar tratar o problema, apontando então a realidade do pecado, das dificuldades que estão surgindo ali naquela pessoa que podem ser um potencial problema para o relacionamento, e isso vai gerar um conflito. Mas ali é revelada uma oportunidade para tratar. Os conflitos, então, podem ser para nós oportunidades para tratarmos o problema. Surgiu o conflito e agora o problema é esse. Eu tenho que tratar o problema. Surgiu o conflito, qual o problema? O problema é esse, eu tenho que tratar o problema. Daí a necessidade também de percepção espiritual, sabedoria, para discernir as coisas. Então, encontrei a raiz do problema, agora eu sei, agora nós vamos tratar isso. E procurar, então, tratar com sabedoria bíblica e prática os problemas, então, que surgem no lar. Você com a sua esposa, você com o seu filho, você com o seu pai, você com o seu amigo, você com o seu irmão em Cristo. O conflito, ele não pode permanecer. O conflito, ele não pode jamais seguir em frente. Se você é um verdadeiro pacificador, você é alguém que vai buscar, então, tratar a dificuldade. É assim, meu irmão, que você tem agido? É dessa forma que você tem procurado tratar os seus problemas ou você tem fugido deles? Você tem procurado conversar com a sua esposa sobre aquele problema difícil? Você tem procurado tratar ou conversar com o seu filho e a sua filha sobre aquele problema que vocês ignoram? Você tem procurado conversar com o seu irmão que o ofendeu, que o machucou, que você entrou em conflito com ele? Ou você tem procurado fugir disso, dando a ideia de que está tudo bem? Não está bem, eu digo a você. E você precisa ir até ele com sabedoria prática
para então solucionar o problema. Certamente, sob oração, pensando, refletindo biblicamente o que diz a Escritura, para então aplicar o devido remédio aos problemas que estão entre vocês. Mas para isso é grandemente necessário, irmãos, que certamente nós conheçamos então a Escritura e as verdades da Escritura, as verdades de Deus, para que possamos então com sabedoria aplicar o devido remédio a isso. Eu não posso me utilizar de mecanismos e meios, sugestões e práticas, orientações que não encontram a sua fundamentação na Escritura. A psicologia nunca vai dar um direcionamento melhor que o direcionamento que você poderá encontrar na Escritura Sagrada para solucionar o seu problema e o seu conflito com alguém. É grandemente necessário, então, que você conheça a verdade. Lida por você, meditada por você, aplicada, então, na sua vida e na vida daqueles que estão ao seu redor. Sabedoria é a aplicação do conhecimento que eu possuo. Se você não possui conhecimento nenhum, vai ser complicado então você aplicar com sabedoria algo na sua vida. Mas se você conhece as verdades de Deus, e elas não podem então ser algo simplesmente que enche a sua mente, a sua cabeça com informações, mas você então conhece muitas verdades bíblicas da palavra de Deus, e então você vai extrair delas sabedoria. Como vai dizer um puritano, ele vai dizer que o conhecimento é a raiz e a sabedoria é a flor que brota do conhecimento. A sabedoria é a aplicação do conhecimento que eu possuo na nossa vida e na vida daqueles que estão ao nosso redor, a fim de que os problemas, eles não permaneçam, mas sejam também tratados. Se não tratarmos, o problema vai ficar muito maior. Muito, mas muito maior, certamente. Você não pode ser alguém que não se importa com os relacionamentos quebrados. Nós devemos ser pessoas que se importam com relacionamentos quebrados. Nossos e também dos nossos irmãos que podem estar enfrentando os relacionamentos quebrados, e nós devemos então agir como pacificadores, tentando ajudá-los a seguirem o caminho certo, como prescrito pela própria palavra. E veja, por que, irmãos, nós devemos buscar isso? Já falei inicialmente, nós fomos salvos por Cristo. Agiremos então semelhantemente a Cristo, que nos tirou da nossa condição terrível de inimigos e nos reconciliou com Deus. Fomos reconciliados com Deus em Cristo. Ele agiu assim. Ele nos é o maior exemplo. Fomos salvos por Ele, para sermos agora homens que agem assim, mulheres que agem assim e que também são santos. Uma coisa, irmãos, que nós devemos entender é que na nossa resolução de conflitos, ou em meio aos nossos problemas, isso pode revelar algo sobre nós e sobre você. Isso pode revelar, inclusive, algo sobre a sua vida de santificação. Há uma ligação estreita entre uma vida de santificação e um relacionamento de paz com aqueles que são nossos irmãos. Quando nós olhamos para o que diz a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 12, verso de número 14, um texto que nós conhecemos muito. Hebreus, capítulo 12, verso 14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Note que há uma ligação estreita, irmãos, uma relação entre buscar a paz com aqueles que estão ao nosso redor e uma vida de santidade diante de Deus. Se nós não buscamos a paz com aqueles que estão ao nosso redor, sem sombra de dúvidas, irmãos, isso aponta para um problema real no seu coração, e é o pecado. Você adulto com outro, você criança com outra criança, você jovem com outro jovem, problema no seu coração é o pecado.
Daí a grande necessidade, irmãos, e é um grande chamado de Deus para que nós possamos, então, viver nesse relacionamento pessoal com Ele e nessa vida de relacionamento pessoal com Deus, como nós fazemos hoje no culto público ao Senhor. Nós, então, estaremos sendo santificados por Ele, como o próprio Abraão que estava sendo santificado por Deus. Buscar a paz com todos é realmente necessária. Não somente em Hebreus nos é dito isto, mas se você olhar comigo para Romanos, capítulo 12, verso de número 18, a palavra nos fala também acerca disto. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Se possível. Você vai se esforçar ao máximo. Pode ser que não consiga. Possa ser que outra pessoa de forma alguma contribua com isso. Mas o seu dever, meu irmão, é procurar então estabelecer a paz. Se você é o culpado, confesse seu pecado. Se você é o ofendido e está injustiçado, mesmo sendo ofendido e injustiçado, você então vai ser alguém que vai sofrer o dano. Muitas vezes temos que abrir mão do nosso próprio direito. É assim na nossa caminhada e no nosso relacionamento. Muitas vezes quem tem que dar o braço a torcer somos nós. Para que então o problema ele possa ser solucionado. A ideia de sofrer o dano não é invenção minha. Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 7. Você pode ler. Muitas vezes teremos de sofrer o dano para que então a paz ela possa ser estabelecida. Confessar pecado, pedir perdão, são realmente, irmãos, atitudes que demonstram um verdadeiro arrependimento e então provoca uma mudança nos relacionamentos. Com quem, meu irmão, você está em conflito? Procure resolver os seus conflitos, sobretudo se o seu conflito está sendo travado com alguém que com você peregrina para a glória celestial, é seu irmão em Cristo. É o seu irmão em Cristo. Estava lá, irmãos, este homem chamado Abrão, procurando resolver um problema real. E se a paz não estiver sendo estabelecida, irmão, vasculhe o seu coração, porque é o seu pecado que está provocando o problema. Vasculhe o seu coração, identifique o seu pecado, confesse a Deus, arrependa-se, abandone o seu pecado e procure então viver uma vida em comunhão com seus irmãos, uma vida vivida de modo digno da sua vocação, de modo digno do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abrão, então, irmãos, agiu com sabedoria prática, ele deu orientações para Ló. Mas o que Ló faz, irmãos? Nós vemos aqui um homem que se submete a Deus, Abrão, com humildade abnegada, com a fé humilde. Mas nós vemos Ló, lamentavelmente, seguindo um caminho diferente. Quando nós olhamos para o verso número 10, a palavra nos diz o seguinte: levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Levantou Ló os olhos e viu. Essa é a ideia, irmãos. O texto está nos dizendo o seguinte: ele viu, e a ideia é que ele foi tomado, arrebatado, o seu coração, pelo que viu, pelo que seus olhos contemplaram.
ele foi então tomado, ele viu toda a campina do Jordão. E ele então revela uma ganância, um desejo terrível pelo que seus olhos contemplam por ser algo grandemente belo e até descrito então no texto aqui. O texto vai nos dizer o seguinte: viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, uma referência ao Éden, bem regado, belo, realmente bonito, frutífero, chamar a atenção aos olhos, como a terra do Egito, próspera, como quem vai para Zoar. Então, que nós percebemos no coração de Ló, mesmo sendo ele um crente, é um homem que revela que está vivendo não por fé, mas por vista. Ele entra em conflito, está o problema, Abraão procura solucionar, escolhe então o que você deve fazer, e então ele é arrebatado pelo que ele contempla com os seus próprios olhos. Então, irmãos, ele acaba sendo conduzido a um real problema na sua vida. Porque o que vai acontecer com ele, irmãos, é que ao escolher aquele lugar, ele escolheu toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. E é interessante. Quando a Bíblia fala sobre o homem se afastar rumo ao Oriente, geralmente é alguém que está se afastando de Deus. É o caminho contrário a Deus. Ele estava indo para o Oriente, no sentido contrário a Deus, no sentido contrário ao Senhor, separando-se então do seu tio. Abrão, por outro lado, estava na terra de Canaã. E Ló, para onde? Nas cidades da campina. Mas ele não fica somente ali. Ia armando as suas tendas até Sodoma. O que é que tinha em Sodoma? Verso 13. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Irmãos, que tragédia é a escolha de Ló. Contraste imenso com o seu tio Abrão. Porque ele é arrebatado pelo que contempla, e isso não ficou no passado, irmãos. Viver por vista e não por fé. Viver e ser tomado e arrebatado pelo que os seus olhos, ou melhor, o seu coração pecaminoso deseja, é sempre uma tragédia. O que é que acontece com Ló? Ló, ele vê, ele deseja, ele então vai até o lugar, ele possui, e então ele começa a cada vez mais agora se aproximar do lugar onde o pecado era muito maior, muito mais escancarado. Mas pense, Ló, ele faz isso e ele vai acabar então nessa decisão errada, pondo em risco família, pondo em risco a sua própria vida. Então veja, uma decisão imprudente de alguém que não estava pensando biblicamente. Que coisa horrível, irmãos. Muitas vezes nós podemos ser tentados a isso. Muitas vezes nós podemos ser tentados por uma proposta de emprego muito boa, num lugar muito bonito, extraordinariamente belo, com um salário enorme na conta, mas onde não há promoção da piedade e da verdade. Onde não há uma igreja para cultuar a Deus. Quantos são aqueles que, tentados pelo que contemplam, então, eu vou sair daqui de Belém, tem uma igreja presbiteriana central aqui, mas é minha vocação, né? Eu vou trabalhar ali naquilo que eu fui chamado para fazer, vou ganhar dinheiro, vou viver bem só. E lá eu me viro. O cara não procura se tem uma igreja lá, uma boa igreja para congregar. Um jovem solteiro já é um errado, já é um problema grande para você, jovem. Eu vou para tal lugar, eu quero estudar em tal universidade. Mas não tem, então, um lugar para você ser devoto a Deus e servir ao Senhor no seu dia ou domingo. Problema. Ah, não, eu vou para um lugar e eu sou um homem casado. Eu tenho filhos, eu tenho esposa, mas problema não. Eu vou para lá e me viro.
problema grande. Nunca, irmão, deve ser para você uma escolha adequada considerar ir para um lugar onde não há a promoção da piedade. Ir para um lugar onde não há um lugar em que você possa cultuar a Deus. Pode ser a melhor faculdade, pode ser a melhor proposta de emprego, pode ser o melhor salário, pode ser a melhor condição de vida. Você não pode ser arrebatado pelo que vê. Você tem que viver segundo a fé, como revelado na Escritura Sagrada. O nosso coração é muito tentado a nos apegarmos àquilo que nossos olhos contemplam e somos arrebatados e caímos em grande transgressão, envolvendo não somente a nossa alma, mas a alma de todos aqueles que foram confiados a nós. Ser jovem, não viva pelo que vê. Não permita que o seu coração seja arrebatado pela tentação externa do pecado. Com dinheiro, com a lascívia, com a mulher, com aquela que se expõe, com o pecado, com tudo aquilo que os olhos então querem cobiçar. E é deleitoso, é gostoso o pecado, mas no fim é amargo o fim. Essa é a realidade. E ainda mais você, homem, você expor sua filha, sua esposa, seus filhos a um contexto onde não há um lugar onde a piedade é promovida, onde não há um lugar onde adorar o seu Deus. Ló sofre as consequências. Habitando no meio de um povo ímpio, ele sofre. As suas filhas acabam então sendo envolvidas com a iniquidade daquele lugar. E posteriormente então entram e praticam o pecado do incesto com seu próprio pai. Aprenderam o que é errado, aprenderam o pecado, a lascívia, a imoralidade, por viverem num contexto onde a imoralidade, o pecado, a ganância, a soberba era promovida. Nossas escolhas, nossas ações, nossos atos sempre terão consequências. E se forem relacionadas ao pecado, você pode ter certeza que o que você plantar, você vai colher. Ló experimentará isto, mesmo sendo ele um homem crente. E muitas vezes nós nos dispomos a perigos assim, que nunca deveríamos nos aproximar. Cada vez mais se aprofundando, ele estava junto nas tendas, chegando perto, depois ele passa a morar na cidade. E não ficou longe dos muros. Não podemos, irmãos, imaginar que podemos ficar tão próximos ao pecado, e pensar que de alguma forma não seremos atingidos por ele. Nós devemos ter cuidado demais com essas questões. Não é? Vamos pensar aqui num caso de um jovem. Nunca chegaram perguntando isso para mim, mas se me perguntar algum dia, eu vou dizer para eles mais ou menos o seguinte. Você vai pensar num jovem que vai namorar uma moça. E então ele diz assim: pastor, eu vou namorar uma moça. Mas ela não é crente não. Veja, pastor, mas é uma menina bacana, pastor. Ela não tem problema com a igreja não. Ela até visita a igreja. Ou a menina pensando o contrário. Não, o rapaz é bacana, pastor. Tão legal, menino simpático, trabalhador, honesto, bonito, inteligente. Eu acho que vai ser um excelente pai, igual o pai dele é. É ímpio o pai dele, mas é um cara bacana. E você imaginar que isso não pode levar você a problemas reais, práticos, muitos. E geralmente o envolvimento com alguém que não é do povo de Deus, que é pecado, é julgo desigual. Se relacionar com alguém que não é crente é pecado. E geralmente o casamento misto conduz à idolatria. Muitos acabam se envolvendo com pessoas que não temem a Deus, imaginando que são pessoas bacanas e que nunca se associarão àquilo, e acabam se envolvendo nas mesmas práticas erradas e pecaminosas. Eu não posso imaginar que eu devo me relacionar ou posso me relacionar com alguém fazendo um tipo de namoro evangelístico. Não existe namoro evangelístico.
Não existe. A Escritura nos chama a nos relacionarmos com alguém que teme a Deus. Vamos pensar numa outra questão. Um jovem, então, que está relacionando com a moça, ou a moça com o rapaz. E veja, sobre essa questão de casamento misto, eu recomendo uma palestra do pastor Paulo Brasil. Casamento misto e idolatria. Ele certamente falou sobre isso, meu pastor, e vale a pena ouvir sobre isto. Bom, mas pensando sobre a questão relacionada ao jovem estar namorando uma moça, e então você está no relacionamento com ela, e o camarada diz assim, pastor, me diga o limite. Qual o limite que eu posso ir no relacionamento com ela? O que é que eu posso fazer no limite aqui? E geralmente perguntam o limite para o contato, o limite para o abraço, se beijam, que eu não recomendo. O limite, até onde vai? Até onde vai, pastor? Até onde eu posso ir? E geralmente a ideia desses que perguntam algo dessa natureza é, eu quero saber o limite, mas para ir até o limite. Problema, viu? Eu quero saber o limite é aqui, eu quero ir até aqui, eu estou perto de cair, o precipício está do outro lado, é muito fácil eu tropeçar e me arrebentar do outro lado, mas eu quero saber o limite para ir até o limite. Não, nunca me pergunte isso se você quer ir até o limite. Você deve saber como deve proceder no relacionamento, quais as prescrições bíblicas e até mesmo os limites, não para você se aproximar do limite, mas está muito afastado dele. Qual é o limite? Eu vou recuar muito. Porque para que eu caia no problema, para que eu me envolva com o pecado, para que eu traga problemas e males para a minha vida e para a pessoa com quem eu estou me relacionando, é muito fácil. Não imagine e não pense que seu coração ou que você é tão piedoso que nunca jamais cairá no problema. Você pode toda a potencialidade no seu coração para você fazer a coisa mais terrível que você nunca jamais imaginou que poderia fazer algum dia. Nosso coração, irmãos, mesmo redimidos, mesmo tendo sido nós alcançados por Cristo, nosso coração é terrivelmente pecaminoso. O nosso coração é terrivelmente enganoso. Quem o conhecerá? Essa é a nossa realidade. E você pode aplicar esse conceito à sua vida, em qualquer área da sua vida. Nunca podemos nos aproximar do mal ou de tudo aquilo que promove a impiedade. Os homens daquela cidade eram maus e grandes pecadores contra o Senhor, nos diz o texto. Mas para lá Ló caminhou e sofreu as consequências. Mas então, irmãos, e quanto a Abrão? Abrão, irmãos, era alguém que não vivia por vista. Abrão era alguém que vivia por fé. E ele vai experimentar na sua vida um contraste real com o que acontece com o próprio Ló. O texto no verso 14 nos diz, disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Semelhantemente a Ló, ele olha, mas o Senhor o ordenou olhar. Ele olha para aquilo que o Senhor promete para ele. Ele olha para aquilo que será a sua própria posse. Então o Senhor diz, olha, desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda esta terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Então aqui está a promessa dele, a promessa de Deus ao próprio Abrão, que ele então haverá de possuir toda a terra e que toda a terra então será possuída pela sua posteridade. Promessa de Deus, confirmação da promessa mais uma vez dada ao seu próprio servo. Abrão, olha, Abrão, esta é a tua terra, eu te darei. Então, verso 16, ele diz, farei a tua descendência como pó da terra. De maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Interessante, né? A ideia do pó da terra. No pecado, o homem morre e volta ao pó. E ele vai usar essa mesma linguagem do pó da terra para falar sobre um número imenso de descendentes de Abrão
que haverão de possuir toda a terra que pertence ao Senhor e a todos aqueles que são filhos de Deus em Cristo. Você terá uma descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E veja que coisa, o que ele faz? Ele percorre, ele toma posse da tua terra, ele anda pelo que é seu, como o próprio Ló o fizera. Ló viu, ele foi, possuiu, passou a habitar. Aqui está então Abrão, ele está percorrendo aquilo que é a sua posse, aqui é o meu lugar. Ele está fazendo como que um reconhecimento da sua terra. E aqui então é a minha própria habitação. E então o verso 18 nos diz: e Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos cavalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Meus irmãos, que coisa impressionante é a vida do próprio Abrão. Um homem que revela, então, na sua vida uma verdadeira piedade e um verdadeiro conhecimento de Deus, e alguém que procura aqui, apesar das falhas na sua caminhada, viver segundo a verdade de Deus, confiando nas suas promessas. Um homem fora prometido como descendente de Abrão. E vai muito mais além de Isaac. O descendente prometido é aquele que anteriormente fora prometido em Gênesis capítulo 3, verso 15. Aquele que esmagaria a cabeça da serpente, é Cristo. Ele é aquele que crê nas promessas, e nós sabemos posteriormente. Ele creu em Deus e isto foi imputado por justiça. Esse homem foi justificado pelo Senhor. E esse homem, então, crente, temente ao Senhor, irmãos. Ele é alguém que, então, se apega às verdades de Deus e vive segundo ela. Ele não é alguém que se apega à terra somente. Ele não é alguém que está apegado a este mundo somente. Ele não se prende a, olha, eu vou escolher primeiro o que eu vou habitar, Ló, depois você escolhe. Eu estou muito interessado na terra somente. A Escritura nos diz, irmãos, que Abrão, ele contemplava algo muito, mas muito maior do que uma simples terra. E nós lemos hoje em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, a partir do verso 8º. O que é que Abrão ele contemplava? O que é que Abrão ele desejava? O que o seu coração tanto aspirava, irmãos? O verso 8º do capítulo 11 de Hebreus nos diz: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Por quê? Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Ele aguardava e ele aspirava por uma pátria que é infinitamente superior a qualquer cidade ou pátria em que nós vivemos, ou já vivemos, ou viveremos aqui neste mundo. Ele aspira pela glória celestial, e ele então vive a sua vida como verdadeiro cidadão desta pátria celestial. E isso é revelado, irmãos, no início desse texto, na sua devoção. Isso é revelado neste texto, na sua relação com o seu sobrinho. Isto é revelado nesse texto, no caminho que ele traça, ao invés de se aproximar das tendas da perversidade, ele se aproxima das tendas na habitação que Deus havia determinado e prescrito para ele. E ali, irmãos, ele mais uma vez, em resposta à graça, à bondade, à demonstração de Deus, na promessa de um Salvador, que é o Salvador dele e o nosso, ele mais uma vez adora a Deus. O texto termina dizendo que ele levantou ali um altar ao Senhor. Uma verdadeira fé que leva à
adoração. Fé genuína, irmãos. Alegria em Deus pelas suas promessas. Alegria em Deus por Cristo, o Salvador. Leva o homem à adoração. Nos leva ao serviço a Deus. E nós desejaremos isso mais do que tudo. Desejaremos estar servindo ao nosso Deus aqui mais do que tudo. Não desejaremos que este momento aqui passe. Não ficaremos pensando que demora é essa do sermão desse pastor. Quero ir para casa. Quero assistir alguma coisa. Quero ir para não sei onde. Quero tirar um cochilo. Quero fazer isso. Quero fazer aquilo. Eu quero estudar. Eu quero descansar. Nós deveríamos desejar estar aqui. Onde está o seu coração neste momento? O que você está desejando fazer agora? Você não deveria desejar nada mais além de estar aqui, desfrutando deste dia santo, desta comunhão bendita com os santos, e na expectativa de um dia desfrutar de um dia do Senhor eterno para todo sempre. Você deve se deleitar neste culto. Um dia nós estaremos com o nosso Senhor adorando de eternidade a eternidade. Como abrirmos a boca para dizermos que desejamos viver com o Senhor para sempre, num culto, num dia do Senhor eterno, para sempre ao nosso Deus, se nós não temos deleite, prazer, paciência e satisfação em estar 1h30 ou 2 cultuando a Deus? É estranho. Nós devemos aspirar isto, irmãos, porque um dia estaremos com o nosso Senhor, adorando-o para sempre, servindo ao nosso Deus, como Ele nos chamou para fazer. E essa deve ser a alegria da nossa alma. Essa deve ser a alegria da nossa alma. Daqueles que estão peregrinando para a glória celestial. Daqueles que foram salvos por Cristo. E quanto a você que não conhece a Cristo hoje, eu quero dizer a você, jovem, criança, adolescente, homem que não conhece a Cristo, você deve entender que se você não se render a Cristo, aquele que é prometido e oferecido gratuitamente no Evangelho, aquele que é prometido a Abraão, o seu bendito descendente, o Cristo, você nunca, jamais poderá habitar na glória celestial. Você não experimentará as delícias de Deus perpetuamente nos céus. Você desfrutará, se é que podemos dizer assim, do juízo eterno de um Deus terrivelmente irado contra você. Contra você que nunca se rendeu ao seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Não há palavras que não possam descrever as glórias dos céus com justiça, assim como não há palavras que possam descrever com justiça o que será a condenação dos pecadores no grande e terrível dia do Senhor, e esse dia chegará. E o que você deve fazer, você que não conhece a Cristo, arrependa-se dos seus pecados e creia em Cristo. Arrependa-se dos seus pecados e creia no Evangelho, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E assim, então você poderá, junto a todos aqueles que hoje creem nesse bendito Redentor e que tem essa esperança, habitar na glória de Deus para todo sempre. E você que conhece a Cristo, louve a Deus pela bondade e o amor de Deus revelados em Cristo, o nosso comum Salvador. Porque não por causa dos nossos méritos, mas unicamente por causa da sua graça, nós um dia habitaremos com Ele para sempre. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso bendito Pai, graças te damos, Senhor, pela tua palavra. Graças te damos, Senhor, por Cristo, o nosso Salvador. Ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, a vivermos por fé e não por vista. Ajuda-nos, ó Senhor, a vivermos como verdadeiros cidadãos do reino dos céus. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos de modo digno do teu Evangelho. Ajuda-nos a vivermos segundo a tua palavra.
Ajuda-nos, Senhor, e ensina-nos a amar a tua verdade. Ó Senhor, ajuda-nos a sermos santos como tu, Senhor, és santo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Purifica-nos, Senhor, das nossas iniquidades. Lava-nos com hisopo, Senhor, e ficaremos limpos. Purifica-nos, Senhor, e ficaremos mais alvos do que a neve, Senhor. E ajuda-nos a sermos como o Senhor é. Também, ó Deus, seja misericordioso com os perdidos. Salva-os, Senhor, do pecado. Resgata-os, Senhor. Revela-te salvificamente a eles, resgatando-os da condenação do pecado, do inferno, e transportando-os para o reino do Filho, do teu amor, para a tua maravilhosa luz. Faz isto, ó Deus, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Como é